Em poucos minutos você acessará algo que a maioria das pessoas nunca ousou sequer tocar: o segredo oculto da verdadeira obediência a Deus. Não se trata de um conjunto de regras, nem de disciplina rígida que sufoca a alma. Trata-se de um caminho tão profundo, tão silencioso, que apenas aqueles que se abrem em entrega total conseguem perceber. Andrew Murray, em sua escola de oração e vida devocional, dizia que a obediência não nasce do esforço humano, mas da fusão íntima entre o Espírito Santo e a vontade rendida. No final deste vídeo, será entregue uma técnica rara e transformadora de oração para ativar essa intimidade. Mas até lá, permita-se caminhar por territórios que talvez você nunca tenha considerado. Você já sentiu que, por mais que tente, sempre existe algo que te trava na vida espiritual? Talvez ore, leia, frequente cultos, mas ainda assim perceba um vazio sutil, como se a chama não queimasse com a mesma intensidade. Andrew Murray chamava isso de vida interior desnutrida. Quando a obediência a Deus é apenas externa, mas não nasceu da fonte secreta do coração. O que muitos ignoram é que obedecer verdadeiramente não é um peso, mas uma libertação. Não é obrigação, mas intimidade. É como respirar junto com o sopro do Espírito, até que sua vontade se torne tão natural quanto o pulsar do coração. A multidão, porém, segue outro caminho. Acredita que obedecer a Deus é apenas cumprir mandamentos, seguir normas, ajustar comportamentos. Isso gera uma espiritualidade rígida, cheia de medo e frustração, que nunca encontra descanso. Andrew Murray ousava dizer: não é obediência enquanto houver resistência no coração. A verdadeira obediência é fruto de uma vida crucificada. Isso soa desconfortável, porque confronta o ego humano, mas é justamente esse confronto que abre o portal da transformação. Obedecer, no sentido mais puro, não é se prender, é se libertar do peso de ser o próprio Senhor. Agora, respire fundo. Imagine-se em um campo aberto, onde o vento toca seu rosto e não existe barreira alguma. Essa sensação de expansão é uma pequena sombra daquilo que acontece quando a alma se rende à obediência do Espírito Santo. Não há mais luta entre o que você deseja e o que Deus deseja. Tudo se alinha como uma sinfonia invisível. Andrew Murray descrevia essa experiência como andar no Espírito, um estado em que até as pequenas decisões diárias são movidas pela presença divina. Obedecer a Deus deixa de ser um esforço mental e passa a ser uma dança espiritual. Estudos recentes de neurociência revelam que o cérebro humano é moldado por padrões repetitivos de pensamento e comportamento. Quando alguém insiste em viver na desobediência, cria sulcos mentais que tornam cada vez mais difícil ouvir a voz interior. Mas quando uma pessoa cultiva rendição, silêncio, oração contemplativa, essas redes neurais começam a se reorganizar. É como se a mente se afinasse para captar a frequência do divino. Não é coincidência que monges, místicos e santos relatam estados de paz intensa ao viver em obediência. A ciência apenas começa a confirmar o que a espiritualidade cristã sempre soube. A submissão sincera traz uma liberdade mental e emocional que nada no mundo oferece. Você pode aplicar isso hoje, agora mesmo. Não precisa de técnicas complexas, apenas um gesto interno de rendição. Feche os olhos por um instante e diga em silêncio: Senhor, eu quero obedecer, não pela força, mas pelo amor. Sinta como essa pequena oração já desloca algo dentro de você. É o início da prática de uma vida devocional verdadeira. Andrew Murray chamava esse exercício de oração silenciosa, onde não há palavras demais, mas uma entrega contínua. Quem pratica isso percebe transformações sutis, porém poderosas, em sua caminhada diária com Deus. Mas o que vem agora vai além de tudo. Porque obedecer não é apenas dizer sim a Deus, mas também dizer não a si mesmo. Esse é o ponto onde muitos param, porque dói. Murray lembrava que a vida crucificada não é um castigo, mas o único caminho para a ressurreição interior.
Aqui está o paradoxo. Quanto mais você renuncia, mais livre se torna. É o oposto da lógica do mundo, que prega a autoafirmação constante. No reino, a verdadeira grandeza nasce da humildade e da rendição. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Imagine sua vida como uma casa cheia de cômodos. Em alguns deles você deixa Deus entrar. Em outros, mantém as portas trancadas. A verdadeira obediência acontece quando todas as chaves são entregues. Não existe meia entrega. Andrew Murray dizia: Deus é Pai, e como Pai, deseja filhos que confiam plenamente. É nesse ponto que a obediência deixa de ser sacrifício e se torna confiança inabalável. Talvez você se pergunte: mas e se eu não conseguir? A verdade é que ninguém consegue sozinho. A obediência não é produto da força humana, mas da presença do Espírito Santo. É Ele quem capacita, é Ele quem dá o querer e o realizar. Sua parte é apenas permanecer na posição de rendição. Pense em um barco à vela. Ele não cria o vento, mas abre as velas para que o vento o conduza. Assim é a alma diante de Deus. Andrew Murray comparava a obediência à seiva que corre no tronco de uma árvore, invisível, silenciosa, mas responsável por toda a vida que floresce nas folhas e frutos. Ninguém vê, mas sem ela, a árvore morre. Assim também, sem obediência, a vida espiritual seca. Com ela, há florescimento constante. Isso explica por que muitos vivem secos espiritualmente, permanecem na superfície, mas nunca beberam da fonte interior da submissão total. Agora, imagine que cada ato de obediência que você realiza abre uma janela invisível no seu interior. Por essa janela, a luz de Deus entra e ilumina áreas que antes estavam escondidas. É por isso que obedecer não é pesado. É terapêutico, curador, restaurador. Você começa a perceber que até suas lutas diárias, suas dores, podem se tornar lugares de encontro com o divino. Murray insistia que a obediência é a chave da oração eficaz. Não se trata de manipular resultados, mas de alinhar a vontade com a vontade celestial. E quando você acessar o que está por trás disso, verá que a obediência verdadeira não é apenas uma virtude individual, mas uma força cósmica que harmoniza a vida com o próprio Criador. O que está escondido vai além do que palavras podem explicar. É um estado onde cada respiração se torna oração. Cada passo se torna liturgia. Cada silêncio se torna cântico. É para isso que você foi chamado. É por isso que sua alma está inquieta, sedenta. Porque em algum lugar dentro de você já sabe que existe um modo de viver totalmente rendido, totalmente livre, totalmente em Deus. A verdadeira obediência a Deus não pode ser explicada apenas em termos de regras ou dogmas, porque ela toca em uma dimensão onde a própria consciência humana é transfigurada. Andrew Murray compreendia que obediência não é apenas um ato exterior, mas um estado contínuo da alma que se curva diante da majestade divina, sem resistência, sem justificativas, sem reservas ocultas. Imagine o coração humano como um jardim. Cada escolha de desobediência é uma erva daninha que lentamente suga a vida das raízes. Mas quando a obediência é cultivada, mesmo em pequenas coisas, o jardim floresce de maneira tão abundante que o perfume de Cristo começa a ser sentido por todos ao redor. Obedecer é ser transformado em reflexo vivo do próprio Filho, que disse: "Minha comida é fazer a vontade do Pai." Andrew Murray insistia que a obediência precisa nascer da fé, não da fé abstrata, mas daquela confiança radical que acredita que a vontade de Deus é sempre melhor do que qualquer projeto humano, por mais brilhante que pareça. Quantas vezes oramos pedindo a direção de Deus, mas quando Ele mostra um caminho que contraria nosso desejo, resistimos? Isso revela que a raiz da obediência ainda não se aprofundou.
Obedecer não significa perder, significa confiar que o Criador sabe infinitamente mais do que a criatura. É um convite para entregar não apenas decisões grandes, mas também cada gesto, cada palavra, cada silêncio, até que a vida inteira se torne um ato de fé obediente. Murray via a obediência como uma escola espiritual, onde cada lição diária nos aproxima mais da semelhança com Cristo. Essa escola não acontece em templos luxuosos, nem em livros apenas. Ela acontece na rotina simples, nos momentos de escolha invisíveis aos olhos humanos. É ali que se prova se a vontade está realmente rendida. Um coração obediente não espera recompensas, não age para ser visto, não negocia com Deus. Ele apenas se curva, em confiança. E o paradoxo é este: quanto mais nos curvamos, mais altos somos levantados no espírito. É como se cada ato de rendição fosse um degrau oculto para um lugar mais elevado na presença divina. Mas há uma dimensão ainda mais misteriosa. A obediência não é apenas um dever, é uma resposta de amor. Quando alguém é profundamente amado, o desejo natural é agradar, é alinhar-se àquele que ama. A verdadeira obediência brota da experiência do amor divino. Murray dizia: a obediência não é o caminho para o amor, mas a expressão dele. Esse é o segredo que muitos não percebem. Obedecer não é submeter-se por medo, mas deixar-se guiar pela confiança de que o amor do Pai é perfeito. E quando o amor é a raiz, a obediência deixa de ser um peso e se torna a alegria. Pense em Cristo no Getsemane. Ele suou gotas de sangue diante da cruz e ainda assim disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a obediência máxima que Andrew Murray apresentava como um modelo supremo para todo discípulo. Obedecer verdadeiramente é aprender a repetir esse mesmo sim diante de cada cruz diária, diante de cada renúncia necessária. Essa obediência pode parecer loucura para quem olha de fora, mas é nela que reside o poder de uma vida crucificada e ressuscitada. Quem aprende a obedecer nesse nível descobre que não existe dor que não seja transformada em glória, porque toda rendição abre espaço para que o poder de Deus se manifeste em plenitude. É preciso reconhecer, contudo, que a desobediência não é apenas um erro, mas uma cegueira. O coração humano, por natureza, deseja autonomia, deseja construir sua própria torre de Babel. Murray identificava esse impulso como a raiz de todo o pecado, a vontade independente que se coloca no centro. Por isso, obedecer é muito mais do que seguir instruções. É quebrar o trono do eu. É deslocar-se do centro e permitir que Cristo ocupe esse lugar. E esse processo não acontece de uma vez. É uma morte diária, um exercício contínuo de renúncia que molda a alma até que o próprio caráter de Cristo seja formado em nós. Obedecer a Deus também é ouvir. Murray enfatizava que a oração verdadeira é sempre dupla. Nós falamos, mas também ouvimos. A maioria fala muito, mas não silencia para ouvir a voz divina. A obediência começa no silêncio, porque é ali que a alma capta os sussurros do Espírito Santo. Muitos deixam de obedecer não por rebeldia consciente, mas porque nunca aprenderam a ouvir. E ouvir exige quietude, exige solitude, exige disciplina espiritual. Andrew Murray dizia: não há verdadeira oração sem obediência e não há verdadeira obediência sem oração. As duas se alimentam mutuamente como inspiração e expiração da vida espiritual. Agora, imagine que cada vez que você escolhe obedecer, uma nova frequência se estabelece em sua vida. A desobediência gera ruído interior, ansiedade, desordem. A obediência gera clareza, paz, alinhamento. É como afinar um instrumento. Quanto mais você ajusta as cordas, mais o som se harmoniza. Assim, é a alma quando se rende à vontade divina.
De repente, até situações caóticas começam a se alinhar, porque o interior está ancorado em um eixo eterno. Não é magia, não é superstição. É o efeito natural de uma vida rendida. Andrew Murray via a obediência como uma chave da santidade cristã. Santidade não é apenas afastar-se do mal, mas viver em completa concordância com Deus. Obedecer é permitir que a santidade divina se manifeste através de nós. Não se trata de perfeição moral humana, mas de participação na própria vida de Cristo. Quando a alma aprende a obedecer, torna-se um canal limpo para que a luz divina brilhe. Essa luz não apenas ilumina a si mesma, mas também aqueles que estão ao redor. E sem perceber, a obediência pessoal começa a gerar transformação coletiva, porque a santidade se espalha como chama silenciosa. A obediência, contudo, exige confiança no invisível. Muitas vezes, Deus pede passos que parecem ilógicos, contrários ao senso comum. Abraão ouviu a ordem de sacrificar seu filho e, mesmo sem entender, obedeceu. Essa fé obediente abriu a história da redenção. O segredo é que a obediência verdadeira não precisa entender tudo. Ela apenas confia. Andrew Murray dizia que a obediência é a prova da fé. Palavras de fé são fáceis, mas a fé verdadeira só se mostra quando somos chamados a obedecer além da razão. Nesse ponto, o coração se revela. Confiamos em nós mesmos ou em Deus. Mas a obediência também é prática diária, não apenas grandes momentos épicos. É no cotidiano que ela é realmente testada. Na forma como tratamos alguém, na maneira como lidamos com o tempo, na prontidão em perdoar, na disciplina da oração. Andrew Murray alertava que quem não obedece em pequenas coisas nunca conseguirá obedecer nas grandes. A obediência não é um evento isolado, mas um hábito, um ritmo de vida. Assim como um rio não se forma de uma vez, mas do acúmulo de pequenas fontes, também a vida rendida se forma de escolhas diárias de entrega. Pense também na obediência como um ato de guerra espiritual silenciosa. Cada vez que você obedece, destrói fortalezas invisíveis que tentam aprisionar sua mente. Cada vez que você diz sim a Deus, diz não a padrões inconscientes que o mantinham preso. Murray entendia isso profundamente. A obediência é libertadora porque rompe cadeias invisíveis. Não é por acaso que muitos sentem paz indescritível após se renderem em oração. É porque a obediência abre espaço para que o Espírito Santo opere libertação em áreas que antes estavam dominadas pela resistência humana. E ainda assim, o mistério não termina aqui. Porque a verdadeira obediência não é um fim em si mesma, mas um portal. Um portal para a intimidade com Deus em níveis tão profundos que a própria linguagem se torna insuficiente. Andrew Murray falava da vida no espírito como essa realidade onde a obediência deixa de ser esforço e se torna respiração. É como se a alma fosse tomada por uma nova natureza, em que a vontade de Deus já não parece distante, mas se confunde com a própria vontade interior. Nesse ponto, a obediência não é mais uma decisão, mas um estado de ser. A obediência também tem um impacto eterno. Cada ato de submissão, por menor que pareça, reverbera além desta vida. Murray via a obediência como sementes lançadas no solo da eternidade. Nada se perde. O que parece pequeno agora florescerá em dimensões que só serão reveladas na glória. Isso significa que cada sim, cada renúncia, cada gesto obediente tem valor cósmico. Participa de uma obra muito maior do que podemos enxergar. Obedecer não é apenas transformar o presente, é também moldar o destino eterno da alma. Por isso, obedecer é também uma forma de adoração. Muitas vezes pensamos que adorar é apenas cantar ou louvar, mas a obediência é a adoração mais pura. É o reconhecimento de que Deus é digno não apenas de palavras, mas da vida inteira.
Andrew Murray afirmava que não há adoração verdadeira sem obediência verdadeira. Quando a vida inteira se curva diante de Deus, cada ato cotidiano se torna um altar. O trabalho, o silêncio, o descanso, tudo pode ser expressão de culto quando feito em obediência amorosa, mas há algo ainda mais profundo. A obediência não é apenas pessoal, é comunitária. Quando a igreja vive em obediência, ela se torna corpo vivo de Cristo no mundo. Murray via a comunidade cristã como laboratório da obediência, onde uns ajudam os outros a caminhar em submissão. Isso exige humildade, porque muitas vezes Deus nos chama a obedecer não apenas a Ele, mas também a aprender através da correção e do testemunho dos irmãos. Uma comunidade obediente torna-se invencível, porque carrega em si a força do Espírito Santo em unidade. E, finalmente, a obediência é uma preparação para ver a face de Deus. Cada ato de rendição aqui é ensaio para a vida eterna, onde viveremos em perfeita harmonia com a vontade divina. Murray descrevia a obediência como a música que a alma aprenderá a cantar para sempre. Quem aprende a obedecer agora já começa a viver a eternidade antecipadamente. É como se o céu começasse a habitar dentro do coração, ainda nesta terra. O que está escondido vai além de tudo o que já foi dito, porque a obediência verdadeira é a chave que abre dimensões ainda não reveladas. Obedecer a Deus, segundo Andrew Murray, é semelhante a colocar os pés em um rio profundo e deixar-se levar pela corrente que sabe exatamente para onde flui. Muitos, porém, temem esse mergulho, porque acreditam que perderão o controle. Mas o segredo está aí. O controle nunca esteve em suas mãos. O homem que tenta governar a própria existência acaba em naufrágio, mas aquele que aprende a render-se à corrente divina descobre um fluxo invisível que o conduz com precisão para os lugares onde a vida floresce. A obediência, nesse sentido, não é renúncia de liberdade, mas encontro com a liberdade suprema, pois só é verdadeiramente livre quem não precisa lutar contra a vontade de Deus. Imagine por um instante que sua alma é como um instrumento musical. Quando vive em desobediência, cada corda está desafinada e o som que sai é confuso, caótico, dissonante. Mas quando o Espírito Santo afina as cordas interiores através da obediência, até os sons mais simples tornam-se melodia que toca os céus. Andrew Murray descrevia essa sintonia como a verdadeira vida interior, na qual cada pensamento e cada ação já não pertencem ao eu isolado, mas se integram à sinfonia do divino. É por isso que obedecer não é apenas cumprir ordens, mas ser música viva nas mãos do Criador. E há uma beleza secreta nesse caminho. Quanto mais alguém obedece, mais percebe que a obediência é um portal de revelação. Não é que Deus se torna mais generoso, é que os olhos da alma se abrem. Aquilo que antes era opaco torna-se transparente, e a luz atravessa até mesmo as situações mais escuras. Obedecer é como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A realidade estava sempre ali, mas só a submissão permite enxergá-la plenamente. Murray apontava para isso quando dizia que a obediência é a chave da verdadeira intimidade com Deus. Uma chave que destranca portas que o mero conhecimento jamais poderia abrir. A obediência também tem um ritmo secreto. Ela não acontece em grandes explosões dramáticas, mas como batidas regulares do coração. Cada sim, cada renúncia, cada escolha alinhada é como um pulsar invisível que mantém a alma viva. Quando o coração espiritual para de obedecer, a vida interior começa a definhar, mesmo que exteriormente pareça saudável. Andrew Murray percebia que a desobediência não começa em grandes pecados, mas em pequenas negligências, orações não feitas, palavras não ditas, gestos de amor adiados. É nesses detalhes que a obediência se constrói ou se perde. No entanto, obedecer não é um ato solitário. O Espírito Santo é o mestre interior que guia o discípulo pela escola da submissão.
Murray dizia que sem o Espírito, toda obediência seria impossível, porque a natureza humana resiste instintivamente a render-se. É por isso que a obediência verdadeira é também uma obra de graça. O homem oferece apenas um coração disposto, e o Espírito faz o restante, transformando até mesmo a vontade mais endurecida em terra fértil. Não se trata de força de vontade, mas de comunhão. É a presença divina que ensina, fortalece e capacita a cada passo. Considere a obediência como uma forma de alquimia espiritual. O chumbo da vontade humana é colocado no fogo da oração e pouco a pouco se transmuta em ouro de submissão. Esse processo é lento, doloroso, exige repetição, mas gera uma beleza incalculável. Murray enxergava essa metáfora quando falava da vida crucificada. Cada ato de obediência é uma purificação, cada renúncia é uma lapidação, até que o interior brilhe como reflexo puro da glória de Cristo. O mundo olha e não entende, mas aqueles que passaram pela chama sabem que a obediência é o maior tesouro. Há também um paradoxo. Quanto mais alguém obedece, menos sente que está obedecendo. A vontade e a obediência tornam-se uma só coisa. Não há mais divisão entre eu quero e Deus quer, porque o coração foi transformado. Esse é o estágio da maturidade espiritual que Andrew Murray descrevia como andar no Espírito. Não é uma luta contínua contra a carne, mas um descanso contínuo na presença divina. Nesse ponto, obedecer não cansa, não pesa, não limita. É simplesmente viver em acordo com o ritmo eterno. Mas para chegar a esse estado, é necessário passar pelo deserto. Obedecer em meio à abundância é fácil. Difícil é obedecer quando não há respostas, quando tudo parece silêncio. Murray dizia que o silêncio de Deus é a escola mais alta da obediência. É quando o céu parece fechado que a alma prova se realmente confia. Obedecer no escuro é o gesto mais sublime de fé, porque só se apoia em quem Deus é, não no que Ele dá. É nesse terreno árido que a obediência cria raízes profundas que resistem a qualquer tempestade. A obediência também é memória. Cada vez que obedecemos, inscrevemos na alma um testemunho. Essas marcas se acumulam e formam uma história secreta com Deus, que fortalece nos momentos de fraqueza. Murray lembrava que a vida espiritual não é feita de teorias, mas de experiências reais de rendição. E essas experiências tornam-se fundações que sustentam quando surgem as dúvidas. Quanto mais obedecemos, mais acumulamos registros internos da fidelidade divina e mais fácil se torna dizer sim na próxima vez. Obedecer hoje é criar memória de confiança para o amanhã. É impossível falar de obediência sem falar de humildade. Murray escreveu que a humildade é a raiz de toda virtude cristã, porque só um coração humilde pode realmente obedecer. O orgulhoso sempre buscará negociar, argumentar, resistir. O humilde apenas se curva, sabendo que a sabedoria de Deus está além de qualquer raciocínio humano. A obediência nasce quando o ego se cala, e o silêncio interior se torna mais eloquente do que 1000 justificativas. Nesse silêncio, a alma encontra força, porque a humildade é o solo onde floresce o fruto da obediência. A obediência, por sua vez, gera uma força invisível. Muitas vezes ela não é notada de imediato, mas com o tempo transforma a atmosfera. Um lar onde a obediência torna-se pacífico. Uma comunidade obediente torna-se luminosa. Uma vida que pratica a submissão torna-se contagiosa, porque irradia algo que não pode ser explicado em palavras. Murray reconhecia isso como testemunho vivo. Não é o discurso que convence, mas a vida rendida. É a obediência silenciosa que desperta nos outros a fome de também conhecer a Deus dessa maneira. Muitos acreditam que obedecer é perder identidade, mas Murray defendia o contrário. A verdadeira identidade só nasce na obediência. Enquanto insistimos em ser senhores de nós mesmos, vivemos fragmentados, dispersos, em conflito. Mas quando nos rendemos, descobrimos quem realmente somos.
filhos amados, criados para refletir a glória do Pai. A obediência revela o verdadeiro rosto da alma, como um espelho que finalmente mostra sua imagem original. Não há perda na submissão, apenas revelação do que sempre esteve escondido. E é nesse ponto que a obediência se torna um mistério. Porque ela não é apenas uma escolha consciente, mas também um movimento do Espírito em nós. Murray descrevia como a graça precede e acompanha cada ato de rendição. Somos chamados a obedecer, mas esse chamado já vem impregnado da força necessária para cumprir. É um ciclo divino. Deus ordena, capacita, sustenta e alegra. A obediência, portanto, não é apenas responsabilidade humana, mas parceria com a graça. É o Espírito e o homem caminhando juntos em uma dança eterna. Obedecer também é confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, Ele pede espera, silêncio, paciência. E esperar é uma das formas mais difíceis de obediência. Queremos ação, resultados, movimento, mas o Pai às vezes diz, aguarde. Murray entendia que essa espera é um refinamento. Enquanto o tempo passa, a alma aprende a descansar, a soltar o controle, a reconhecer que não são as circunstâncias que sustentam, mas o próprio Deus. Obedecer ao tempo divino é reconhecer que a eternidade já governa cada instante. Na visão de Murray, obedecer é também participar do sofrimento de Cristo, porque cada renúncia, cada não ao ego, cada silêncio aceito é uma pequena cruz. E cada cruz nos torna mais semelhantes ao Filho. Não há obediência sem sacrifício, mas não há sacrifício sem glória. O Cristo obediente até a morte é o mesmo exaltado à direita do Pai. Esse padrão se repete em cada vida rendida. O caminho da obediência pode parecer descida, mas termina sempre em ascensão. E, no entanto, mesmo no sacrifício há alegria. Murray falava de uma obediência jubilosa em que o coração não se lamenta, mas canta. Não porque seja fácil, mas porque confia no resultado. É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de estar em harmonia com a vontade divina. Essa alegria é o sinal de que a obediência não é mais apenas dever, mas se tornou amor. É o amor que canta, mesmo quando sangra, porque sabe que cada gota é semente de vida. Essa alegria, por sua vez, gera força. A alma obediente não se quebra facilmente, porque está ancorada em algo maior do que si mesma. Murray via a obediência como fonte de resiliência espiritual. Enquanto outros desmoronam diante das pressões, o obediente permanece firme, não por dureza, mas por confiança. É como uma árvore enraizada junto às águas. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas ela não cai, porque suas raízes estão em um solo eterno. E, finalmente, há um segredo ainda mais profundo. Obedecer é antecipar o céu. Porque no reino eterno não haverá luta entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Tudo será pura harmonia, puro acordo, pura comunhão. Cada ato de obediência aqui é um ensaio da eternidade. Andrew Murray via a vida devocional como esse prelúdio do futuro, onde cada sim já é uma nota da sinfonia celestial que tocaremos para sempre. É por isso que a alma que aprende a obedecer já experimenta o céu dentro de si. Você chegou até aqui, atravessou cada palavra, cada imagem e cada sopro que Andrew Murray nos inspira sobre a obediência verdadeira. E se você sentiu sua alma estremecer, é porque já não caminha apenas com ideias, mas com uma percepção nova. Obediência não é peso, mas abertura. Não é prisão, mas respiração. Não é perda, mas revelação. Agora você vê o que antes estava invisível, porque dentro de você já se moveu o espírito que deseja fazer da sua vida um campo de rendição, profundo e real. E nesse instante, eu quero que você ative espiritualmente essa entrega, escrevendo nos comentários: minha vontade em tuas mãos.
não é apenas uma frase, é um selo invisível que declara ao universo e ao coração que você entendeu. Obedecer é descansar nos braços do Pai. Se essa mensagem encontrou você no exato momento da sua busca, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque você também foi chamado a pertencer a esse círculo de almas que se entregam, que desejam não apenas ouvir, mas viver em intimidade com Deus. Se inscreva e caminhe conosco, porque aqui cada palavra é um degrau, cada encontro é uma chama, cada vídeo é uma escola secreta de oração e vida interior. Gratidão profunda pela sua presença sagrada. Que o sopro do Espírito continue afinando sua vontade, até que ela se torne melodia de obediência suave diante de Deus. E porque você foi fiel e chegou até aqui, receba agora o presente que guardei para você. Uma técnica de oração de rendição completa, simples e ao mesmo tempo profunda, que pode transformar sua rotina em um altar vivo. Encontre um espaço silencioso, onde você possa estar sozinho. Sente-se com a coluna ereta e feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, entregando em cada expiração uma camada da sua resistência. Agora, coloque as mãos abertas sobre o colo, em gesto de quem entrega algo invisível. Em seguida, diga lentamente em voz baixa: Senhor, eu coloco minha vontade em tuas mãos. Repita essa frase 3 vezes, mas a cada repetição, visualize uma chave sendo entregue. A chave dos seus pensamentos, a chave das suas emoções, a chave das suas decisões. Permaneça em silêncio por 2 minutos, apenas sentindo essa entrega. Depois finalize dizendo: guia-me com teu espírito, que minha obediência seja meu louvor. Faça essa oração por 7 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, e observe como sua alma começa a descansar em uma confiança profunda, como se um peso invisível tivesse sido removido. Esse é o caminho da verdadeira obediência que Andrew Murray ensinava. Não teoria, mas prática viva da rendição.